Olá, boa noite, Tuca e Paulo Henrique. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite, Elaine Lavez. Olá, Valdete. Boa noite também para você. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Adriana Alvarenga. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Amanda, boa noite também, Michele e Gabriel. Olá, Célia, boa noite. Boa noite, Marcileia, Luciano, Guilherme. Olá, Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Boa noite, Anitta e Clarindo. Olá, Wagner Pimentel, boa noite, seja bem-vindo. Sr. Antônio Pazotto e Isabel, boa noite para vocês, os nossos companheiros aí de São José do Rio Preto. Olá, Leda, boa noite. Marilza, boa noite. Boa noite também, Alisson. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite, Joarina e João. Boa noite, Cidinha. Olá, Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Claudionor e Eliane. Sr. Antônio Onofre, boa noite. A gratidão é sempre nossa, Sr. Antônio, com certeza. Oneida Alves, boa noite, seja bem-vinda. Maria Geralda Alves também, boa noite para você, seja bem-vinda. Olá, Ercília. Carmen, boa noite. Renata Gomes. Marina Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Renata Cristiane, boa noite também. Fabiana Caldas, olá, Lídia, boa noite. A Lídia, sou Álvaro, sejam bem-vindos. Boa noite também, Fabiana Dove. Luísa Silva, boa noite. Não tem nada de professor não, Luísa. Estamos aqui refletindo juntos, com certeza. Boa noite, Andréia Dantas. Emerson Martins, boa noite. Vivi Reis. Cláudia Fernandes, boa noite. Boa noite, Rosilda, seja bem-vinda. Lisete também, boa noite. Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite também para você. Olá, Gustavo Duarte, boa noite. Boa noite também, Joana Carneiro. Rosângela Tales, boa noite. Jossanã, boa noite. Valdete Faria, boa noite. Realmente, Leda, essa música ela é fantástica. Reinaldo e Cecília, boa noite para vocês. Gente, está na nossa hora aqui, vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões dessa noite, identificarmos aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Josiane, boa noite. Orações para a família Portugal Pimentel Dantas, com certeza todos estão aqui nas nossas orações e que vocês consigam captar essas energias e vibrações que todo o grupo também emite. Olá, Serena, boa noite também, Luísa, Maria do Carmo, Ricardinho e Lúcia, Maria Helena, boa noite. Gente, então vamos, agora nesse instante, fazemos a nossa prece. Fazer a prece é exatamente buscar esta sintonia, deixar um pouco de lado os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu sei que muitos de vocês têm aí os seus afazeres, às vezes estão aí preparando uma janta, arrumando uma cozinha, fazendo alguma coisa enquanto vão ouvindo os nossos estudos. Mas independentemente daquilo que estiverem fazendo, voltem também nesse instante à busca do conhecimento e da informação. Não é para vocês se desconcentrarem
para provocarem acidentes domésticos, por favor. Mas para que vocês consigam, nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, buscar, ainda que o corpo físico esteja voltado para alguma atividade física, mas busquem as informações necessárias para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual através da assimilação de informações e de conhecimentos. Um crescimento espiritual através desse processo de sintonia com o seu anjo da guarda, com a espiritualidade que nos envolve e principalmente com Jesus. Com Jesus e os seus ensinamentos, que com certeza nos auxiliam e muito a chegarmos aos nossos objetivos. Aliás, o objetivo traçado pelo próprio Criador, que é encontrarmos a perfeição. Que esta concentração, ela também seja capaz, porque independentemente do que estivermos fazendo, o nosso coração, a nossa mente, pode emitir vibrações, energias, para atingir inicialmente a nós mesmos, a nossa própria estrutura física, perispiritual, nessa combinação com a espiritualidade para buscarmos uma autocura. Da mesma forma que nós, buscando a autocura, nos auto-iluminando, estaremos também iluminando aqueles que estão à nossa volta, o nosso próprio lar, e que essa luminosidade vá se expandindo e principalmente atingindo a todos aqueles que aqui no nosso grupo nos pediram orações ou nos nossos pensamentos, que essa energia do Cristo possa atingir o lar de todos vocês que estão aqui sintonizados conosco. E garanto a vocês que o meu amor, o meu carinho, a minha gratidão também estará sendo endereçada ao lar de cada um de vocês, para que somando todas essas energias e vibrações, vocês consigam atingir todo o objetivo traçado por Cristo e pela espiritualidade, para esta presente existência, para este momento em que nós estamos vivendo, tanto nós encarnados quanto os desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus, é sempre bom. O São Antônio ainda lembrou aqui, viu, Leda? Até a música do filme Love Story. Que legal, é isso aí. Aí a Cláudia também lembrando, né, dos doentes do mundo inteiro, que as nossas vibrações, gente, sejam endereçadas e a espiritualidade sabe como distribuí-las. Boa noite, Rosilene, Osmane, Diego. Boa noite, Mariinha. Sim, gratidão a essa equipe espiritual maravilhosa. Lembrando aqui, ó, o Wagner, para o pai da Adriana e da Andréia, que ele sinta e receba as nossas vibrações. Vera Lúcia, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Vera Campo Longo, Luiz Antônio, Mariângela, boa noite. Edna e Luciano, boa noite. Rosângela Marques, boa noite para você, os nossos companheiros aí de Poços de Caldas. Maria das Graças, boa noite. Deixa eu ver se eu esqueci de cumprimentar todos aqueles, né, que chegarem aqui depois, sintam-se abraçados. Liliane Gaglio, boa noite. Edna Bueno, também que eu não mencionei. Que todos, Célio, boa noite, Célio também. Que todos sejam e sintam-se abraçados. As pessoas que assistirão depois aí, o nosso companheiro Marcos, a Valéria também tem acompanhado bastante. Vamos lá, vamos principalmente ao que nos interessa. Não, Adriana, não tem que agradecer. Isso aí, eu gosto sempre de dizer, é um prazer quando nós nos colocamos à disposição e principalmente quando a gente consegue reunir essas orações. Todos nós nos sentimos agradecidos, todos nós nos sentimos agraciados. A prece é algo fantástico. O nosso agradecimento, com certeza, é sempre a essa espiritualidade que vai comandando e controlando e nos concedendo essas oportunidades. E podem ter certeza, vocês todos moram no meu coração. E sempre que nós pudermos, as orações, as vibrações serão sim direcionadas. Boa noite, Dona Luzia. Boa noite também a Luísa, Elaine Oliveira. E vamos lá dar sequência a essas questões do Livro dos Espíritos, que nós estávamos inclusive falando no nosso último encontro. E
Até lembro, viu, a Serena está aí acompanhando a gente. A Serena ainda ficou assim meio confusa, né, Serena? Com relação a essa questão das metades eternas. Bom, gente, primeira coisa que eu acho que pode gerar esta confusão, não sei se foi só a Serena, no assunto que a gente está falando, a gente vai relembrar aqui algumas coisas, mas a própria expressão metades eternas já é uma expressão equivocada. Por quê? Porque quando você está falando em metade, você está falando numa parte que foi dividida ao meio. E Deus não criou absolutamente ninguém para dividir ao meio, para poder mandar uma parte para um lado e mandar outra parte para outro. Então, primeira coisa, essa expressão, viu, Serena? Metade, ela é equivocada. Nós não temos que falar metade, tá? Porque metade é o inteiro quando a gente divide no meio. E nenhum espírito foi criado só uma parte, ou foi criado e dividido e separado duas partes. Então, primeiro, por quê? Porque a gente vai desenvolver essa ideia de individualidade. Todos nós somos indivíduos únicos, criados por Deus. Então, nada, esquece essa história de metade. Só que a expressão que as pessoas utilizam, minha cara metade, ou o espírito que faz parte, não. Todos nós somos únicos e individuais. Bom, também essa questão de eternas, porque nós estamos prestando atenção e a gente vai ver nas questões seguintes que não existe essa eternidade para a simpatia e para a antipatia. Por quê? Porque o objetivo de todas as criaturas é exatamente se reunirem, é exatamente se simpatizarem. Porque Deus, como Pai, Ele quer que todas as criaturas estejam juntas, unidas. Então nós vamos desenvolvendo este amor universal. Então, a gente vai desenvolvendo e, é claro, vai ampliando essa questão de simpatia, vai aumentando essa questão da própria sintonia. Boa noite, Flávia Alves, seja bem-vinda. E a partir do momento que ela vai ampliando, que ela vai crescendo, a partir do momento que a gente vai se sintonizando mais, nós vamos aumentando, tá? Só que essa questão da eternidade, a gente tem que abandonar. Primeiro, a palavra eterno. Eterno significa que não teve início e não terá fim. Por isso, eterno, só Deus. O que nós somos, somos imortais. É lógico que quando a gente não tem essa ideia de infinitude, a gente usa essa expressão eterna. Então, talvez a sua confusão possa exatamente ter nascido daí. Então, esqueça essas expressões. Nós estamos falando de espíritos simpáticos. Bom, boa noite, Alessandra Aparecida, seja bem-vinda. Quando eu falo dessa questão de espíritos simpáticos, e geralmente que se confunde com almas gêmeas ou metades eternas, o que acontece é que geralmente dois espíritos começam a virem juntos em várias encarnações. E de repente, pela simpatia que um vai sentindo pelo outro, um vai nos completando. Completando em que sentido? Olha, quando eu estou perto do outro, as coisas ficam tudo mais tranquilas e maravilhosas para mim. Então, eu começo a sentir falta do outro espírito. Porque parece que sem ele eu não consigo. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Então essa simpatia ou este complemento que algum espírito pode trazer para você, vai te passar esta ideia de que aquela seria sua alma gêmea. Só que é o seguinte, com o crescimento espiritual, com a evolução, você vai percebendo que todos os espíritos fazem parte desta completude que nós buscamos. A gente vai ampliando cada vez mais a nossa família espiritual. E a gente vai percebendo que o nosso amor também vai se transformando num amor universal. Ok? Então, quanto mais evoluídos nós somos, mais almas, mais espíritos estarão ali simpáticos a nós. E a gente vai se unir e se completar de uma tal forma que aquilo vai formar, né, uma pleiade de espíritos, ou como costumam chamar, né, vai formar uma egrégora, e essa turma que caminha junto vai se sentir cada vez mais
próximos, mais unidos, desenvolvendo, claro, um amor indescritível. Mas a gente vai dando sequência, qualquer dúvida a gente vai depois tirando. Boa noite, Zé Ricardo, seja muito bem-vindo. Elaine, pode deixar, vamos sim, não vamos esquecer de absolutamente ninguém nas nossas orações. Divina, boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-la aqui. Maria Aparecida Moraes, boa noite, São Luís Alberto, Marli de Paula, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, vamos dar sequência. Olá Flávia, né? Nós já falamos, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos dar sequência. É isso aí exatamente que o Wagner está colocando. No mundo espiritual, não existe esse... Gente, vamos só tentar colocar o seguinte, até num certo nível de evolução, nós vamos sentir essa necessidade de alguém que veio em diversas encarnações com a gente para nos completar, até um certo nível evolutivo. A gente vai evoluindo cada vez mais, nós vamos percebendo que não é aquela pessoa que nos completa. O que nos completa é exatamente o amor. É este sentimento que nos completa. Às vezes o outro, essa alma gêmea, é apenas e tão somente alguém para quem eu esteja expressando ou direcionando o meu amor. Mas o que realmente prevalece, o que vale, é o amor. E este amor que aparentemente, ou inicialmente, melhor dizendo, está direcionado a uma pessoa, ele vai ser começado a direcionar para toda uma humanidade. Ele vai ser um amor universal. Entendeu? Então é isso. Não é questão lá só no plano espiritual. Isso é tudo. Mas como nós estamos ainda muito incipientes, como a gente está começando o nosso processo evolutivo, sobretudo nesse despertar, a gente ainda tem um amor muito materializado. E a gente enxerga o amor quando nós temos aquela pessoa do nosso lado. Então, a gente tem que se desprender um pouco disso. E isso é consequência da evolução, não se preocupe, tá? Nós temos que nos desprender um pouco disso, para quê? Para que o nosso amor atinja uma universalidade, ok? Boa noite, Elizabeth Matos, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Valério. Boa noite aqui para Gisela, né, que a Mariângela está desejando. Então, vamos dar sequência que às vezes pode ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais essas questões relacionadas ou ligadas a essas almas gêmeas. Olá, Solange Rosa, boa noite também, seja muito bem-vinda. Nós paramos exatamente aqui na questão 300. O que é a questão 300 do Livro dos Espíritos? Ou o que Kardec quer saber nessa questão? Ele vai exatamente perguntar o seguinte: olha, se dois espíritos simpáticos, então veja, estou falando mais ou menos da alma gêmea, eu tenho dois espíritos que são simpáticos, tá? Se reuniram, estarão unidos para todo sempre. Olha aí a questão dessas metades eternas, olha a expressão eternas. Se dois espíritos simpáticos, tá? Se eles se reunirem, estão aqui todos juntos, eles estarão juntos para todo sempre? Ou eles poderão se separar e unir-se a outros espíritos? Tá vendo a pergunta de Kardec? É o que eu estou falando para vocês, né? A gente vai aos poucos desenvolvendo. Olá, Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, o que a espiritualidade responde? Olha, todos os espíritos estão unidos. Gente, quando Deus nos criou, apesar de nos criar individualidades, Ele nos criou individualidades, mas sempre dependentes uns dos outros, sobretudo no início, porque a gente não consegue caminhar sozinhos. Então, a espiritualidade respondeu para Kardec: olha, todos os espíritos estão ligados. Ó, tudo bem, quando eu estou falando em simpatia, eu estou falando num sentimento um pouco mais diferente com relação a este ou aquele espírito, a esta ou aquela pessoa. Então, quando eu falo em simpatia, eu estou falando de um sentimento, de uma afeição diferente, mas eu estou ligado a todos os espíritos, especificamente com relação a um.
eu tenho uma afeição maior. Mas o que a espiritualidade responde nessa questão? Quando eu vou atingindo a perfeição, eu vou percebendo que eu estou vinculado a todos e que esta afeição, ela deve ser direcionada a todos e não a um único espírito exclusivo. Eu vou desenvolver um amor por uma humanidade inteira. Isso é de acordo com esta evolução, de acordo com a perfeição que eu vou adquirindo. E aí, vejam só, parece, salvo engano, não vai ser uma questão mais aqui para baixo, mas eu já vou adiantar para vocês. Gente, como eu vou buscando essa perfeição, como eu vou buscando evolução, eu vou me simpatizando, ou seja, eu vou combinando, eu vou me dando bem com as pessoas que estão ali do meu lado. Simpatia. Se eu começar a subir e evoluir demais e algumas almas ficarem para baixo, não é que eu vou deixar de sentir uma simpatia por elas, mas a minha ligação maior vai ser com aqueles espíritos que estão no mesmo nível evolutivo, porque nós vamos desenvolver tarefas juntos. Nós não esquecemos dos outros, nós não vamos esquecer de ninguém. Os espíritos que ficaram para trás, nós vamos lá buscá-los, dar as mãos, mas a nossa simpatia, ela vai se ampliando, sobretudo com aqueles que estão ali naquele mesmo nível. A sintonia, os gostos, aquilo que nós valorizamos. Pensa aqui no nosso mundo corporal, né? É sempre bom a gente fazer essa analogia que nos ajuda a entender. Você está ali, imagina, na sua infância, você tem os seus colegas, os seus amigos que você brinca junto com eles. E tem uns ali que fazem até juras de amizade eterna. Só que quando a gente vai crescendo, o que vai acontecendo? Cada um vai buscando se posicionar, vai buscando valores diferentes, profissões diferentes, e aí a gente vai se afastando de determinadas pessoas. Você perdeu a simpatia por aquelas pessoas? Não, não perdeu. Tanto é que se você encontrar e foram pessoas, você vai continuar sentindo aquela afeição. Nossa, quanto tempo, aquela coisa gostosa. Mas não vai ser a mesma coisa do que aquele amigo que você fez e que está naquele momento, naquela mesma faixa que você, está trabalhando com você, se diverte contigo, faz parte da sua família. Veja, a gente vai mudando um pouco essas afeições, as sensações e as emoções. Então, do ponto de vista espiritual, é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos crescendo, evoluindo, não nos esquecemos dos outros, tá? Tanto é que a gente vai falar daqui a pouco, se já der tempo hoje, recordações da existência corpórea. A gente não esquece, mas os valores e principalmente aquela reunião, ela vai modificando as nossas simpatias. Ok? Solange, boa noite, seja bem-vindo. Nisley, olá, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Isso foi exatamente aquilo que Kardec quis saber nessa questão 300. Mas na 301, ele já vai continuar. Ó, de novo, 2 espíritos simpáticos. Olha só, essa é a questão que ele vai colocando das metades eternas. Sempre quando ele pergunta, 2 espíritos simpáticos, tá? Estão ali juntos, praticamente um complementando o outro. Eu posso dizer, ele pergunta, eu posso usar essa expressão de completar, um completa o outro? Ou esta simpatia, veja a pergunta dele, é apenas o resultado de uma identidade perfeita? E o que os espíritos respondem? Aí vocês já sabem, inclusive a gente começou a nossa leitura e estudo dessa forma. Existe metade, alguém foi criado e cortou, opa, você vai juntar com o outro aqui, completar? Não, somos todos individualidades perfeitas. O que existe na simpatia? Uma identidade, uma concordância de pendores, de valores, de instintos. É isso que a espiritualidade responde para Kardec. Essa identidade de valores é exatamente que vai, vamos assim dizer, que vai fazer com que nós sejamos ou estejamos simpáticos a este ou aquele espírito.
que vai sustentar identidade de pendores, de valores, que vai sustentar essa nossa união, essa nossa simpatia. Ok? Então, de novo, identidade de gosto, de pendores, de valores, de instintos. Ok? Na sequência, 302, vem o Kardec de novo, porque Kardec, vocês sabem, né? Ele vai desenvolvendo uma pergunta em cima até mesmo da resposta que a espiritualidade faz. E ele fala o seguinte: essa identidade necessária à existência da simpatia, tá? Perfeita, ela consiste apenas naquela sintonia, por exemplo, de pensamentos, de sentimentos ou também de conhecimentos? Porque a espiritualidade respondeu: pendores, instintos, valores. E Kardec fala: peraí, então, identidade de pensamento, de sentimentos, ou eu posso também dizer identidade de conhecimentos? E a espiritualidade responde de uma forma muito sintética: na igualdade de graus evolutivos. Ou seja, tudo está relacionado com a evolução. É como se fosse classes de aula, tá? Ó, a nossa classe é essa aqui, a nossa turma é essa. Então, tudo vai depender de acordo com essa evolução para sustentar esta simpatia. Gente, tanto é que as coisas são assim incríveis. Citei o exemplo aqui da infância. Aí, vamos supor que vocês cresceram, estudaram, né? De uma certa forma adquiriram uma certa cultura. Aí aquele seu coleguinha de infância, ele não quis saber de estudar, só foi trabalhar. Aí de repente, depois de alguns anos, vocês se encontram. Gente, quando você começa a conversar, você vai ver que não existe uma identidade de conhecimento, de cultura, de papo, de conversa. Você vai fazer o quê? Olha, eu gosto muito dessa pessoa, mas eu não posso ficar convivendo muito com ela. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu não concordo com ela, senão a gente vai acabar brigando. E é mais ou menos isso que a espiritualidade está falando. Então, a necessidade daqueles que evoluíram, ele vai começar ali no seu ciclo, desenvolver a simpatia. Aqueles que estão mais abaixo, eles vão precisar subir. Se eles não subirem, eles vão ficar exatamente ali naquele nível e olhando para cima, né? Olhando para cima e sentindo esta saudade. O que aconteceu com Emmanuel? Emmanuel, como a sua companheira, que ele sabia, e inclusive, podemos até dizer, desculpe, né, Emmanuel, se eu estiver equivocado, mas que de uma certa forma gerou um remorso em Emmanuel, porque quem pega o livro 2000 anos vai perceber que algumas coisas, alguns comportamentos de Emmanuel, como o senador Públio Lentulus, alguns comportamentos dele com a sua companheira Lívia, era com base, ou tinha como principal fruto, a discórdia que algumas pessoas estavam colocando, e principalmente baseado em mentiras, porque em momento algum Lívia quis trair o próprio senador. Ela sempre foi fiel, ela sempre o amou. Então, algumas coisas que Emmanuel fala e que ele está tentando correr atrás dela, pode ser, gente, inclusive fruto do próprio remorso. Olha, eu fiz aquele espírito, agora olha onde é que aquele espírito está e eu preciso correr atrás dele. Eu preciso da Lívia para que ela também me sustente. Então, tem alguma coisa disso que a gente precisa avaliar bem e melhor. Ok? Então, cresceu, você vai se distanciando automaticamente. Você não está esquecendo aquele ser. Não, de jeito nenhum. Mas você não pode atrapalhar a evolução dele. E ele precisa superar os obstáculos sozinho, tá? E aí a gente pega os próprios romances de Emmanuel. Gente, tem um livro um romance de Emmanuel, né? Que a gente conta de Alcione. Aí tem uma companheira nossa aqui, né, Amanda, que adorou também esse livro, chama Renúncia. A gente vai percebendo o quanto esse espírito cresceu e evoluiu. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vi numa live depois do Geraldo Lemos, que ele conta muitas coisas, muitas histórias, porque ele conviveu com o Chico. Então o Chico
naquele grupo íntimo de amigos, ele contava algumas coisas. Então Alcione era um espírito avançado, evoluído, que no livro Renúncia, ela desceu, ela baixou a sua vibração para poder reencarnar e ajudar um grupo de amigos. Veja só, ajudar um grupo de amigos, de espíritos que precisavam também avançar. Alcione veio, ela estava já num nível bem mais avançado, tá? E depois que ela pegou, reuniu, chegou a esse grupo, Chico conta que numa oportunidade ela veio fazer uma visita no plano espiritual aos espíritos que haviam convivido com ela. Olha para vocês verem que fato interessante. Que interessante, né, seu Antônio? Tudo de Emmanuel é fantástico mesmo. Então, Alcione veio fazer uma visita no plano espiritual para os espíritos que conviveram com ela nas diversas encarnações. E aí, o Chico conta que uma das pessoas, que foi exatamente Neio Lúcio, que foi avô desse espírito numa existência anterior, está lá narrado no livro 50 anos depois, isso, 50 anos depois, ele, quando Alcione veio, ele achou que ele teria um privilégio na visita de ficar ali do lado dela ou ter mais tempo com ela. E aí ele se decepcionou, que ele falou que ele não teve. Quando Alcione chegou, tinha uma quantidade enorme de espíritos que queriam falar com ela e praticamente fizeram uma fila e todos tiveram o mesmo tempo. Ele achou que por ter sido o avô dela numa encarnação, ele teria o privilégio de ficar ali com ela. Olha para vocês verem que coisa interessante. E isso, repito, foi numa live que o Geraldinho Lemos contou que o Chico havia relatado para eles. Então, Alcione, ela desenvolveu, mas foi parente? Sim, você foi parente, mas todos os espíritos têm, ou ela tinha amor para com todos os espíritos. Não é porque foi um parente que tinha este tratamento especial. Então, de novo, você vai evoluindo, você vai modificando as suas uniões, as suas simpatias. E é claro, quem está embaixo olha para cima e fala, opa, eu preciso correr para poder chegar também nesse nível. Por quê? Porque você vai ver uma luz maior, você vai ver um sentimento maior, um amor, você vai ver tudo mais. E aquilo exatamente é que acaba convencendo. A gente fala muito, né? Uma expressão de Emmanuel que eu acho fantástica. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então você vê um espírito, numa serenidade, numa paz, numa luz, numa vibração, você quer exatamente estar junto com aquele espírito. Não resta dúvida, né? Olá, Leida Genário, boa noite. Boa noite também, Luciene, seja muito bem-vinda. Aqui, ó, a Marinha está falando aqui, ó. Essa questão da simpatia. Através desse grupo ela conheceu e criou afinidade com pessoas que ela nunca viu. Mas por conta dessa própria energia, é uma identidade de, sobretudo, busca. Identidade de busca de conhecimentos. Todos aqueles que buscam conhecimentos estão exatamente nessa mesma sintonia. Então é realmente fantástico. A gratidão é sempre nossa, Leopoldino, por você fazer parte dessa nossa família. Aí o Flávio Wagner coloca, já tive amigos assim, somente interesse pessoal, nada espiritual. A gente até falou isso, né, Wagner? Quando a simpatia está num determinado interesse, e esse interesse é material, quando a parte material desaparece, desaparece também a sintonia, né? Pessoas que às vezes se unem a você por dinheiro, porque você tem dinheiro ou tem condições. Aí de repente você perde o dinheiro, esses amigos somem. Se você se relaciona com uma mulher, ou mulher se relaciona com um homem por conta da sua beleza, passado um tempo, perdeu a beleza, você vai perder também todo aquele encanto. Então as coisas são realmente assim. Lógico que a gente precisa aprender a espiritualizar a matéria. Este é o objetivo. Tá? Então, nós temos que espiritualizar a matéria e não materializar o espírito, que infelizmente é o que muitas pessoas fazem, né? Vamos lá. Seguindo, a última questão de Kardec é exatamente sobre, nessa parte das relações, né? É exatamente sobre o que seria, o que no futuro representaria essa própria simpatia. Então, ele pergunta dessa forma: podem tornar-se no futuro simpáticos
espíritos que hoje não são nada simpáticos. Ou seja, eu tenho uma antipatia por determinada pessoa. Eu vou ser bem radical. No futuro, essa pessoa por quem eu tenho antipatia, eu posso desenvolver a simpatia? Pergunta de Kardec. E a resposta, garanto que todos vocês também já sabem. O que a espiritualidade falou? Todos os espíritos serão simpáticos. Por quê? Todos os espíritos vão buscar e encontrar a evolução, a perfeição. Claro, o objetivo é esse. Quando nós estivermos no mesmo nível evolutivo, nós vamos aprender o que é o amor. E o amor é essa mola propulsora do universo. E o amor perfeito, ele não tem diferenças, ele não tem discriminação, ele não tem absolutamente nada. Ele vence e supera todas as barreiras. E inclusive o perdão faz parte do próprio amor. Então, todos os espíritos serão simpáticos. E aí, eu vou até lançar um outro questionamento. Por que nós somos antipáticos nesse instante? Ou, por que nós somos indiferentes? Vamos também ampliar, né? Não só a antipatia, mas a indiferença. Por que somos indiferentes? Por que somos antipáticos? A gente tem que tentar descobrir. Muitas das vezes nós somos porque nós não conhecemos. Nós não nos relacionamos. E isso faz com que, infelizmente, nós não desenvolvamos simpatia. Eu garanto para vocês, gente, quantas pessoas, e aqui deve ter um grupo enorme, que às vezes nunca conversou com alguém e fala assim, poxa, eu não gosto daquela pessoa. Eu não tenho alguma coisa. No mínimo, lá numa encarnação passada já aconteceu. E aí, de repente, você tem um contato com a pessoa, e aí você fala, nossa, aquela pessoa não é nada daquilo que eu pensei. É totalmente diferente, e muitos passam a ser amigos. Às vezes a antipatia era fruto de uma indiferença, e que para você, não, eu não gosto daquela pessoa porque eu acho que ela tem um ar de superioridade, que ela é... Aí de repente você conhece, conversa e fala, nossa, não é nada daquilo que eu pensava. Então, a espiritualidade responde para Kardec, todos os espíritos serão simpáticos, porque todos os espíritos evoluirão. É lógico, uns evoluirão mais rápidos e os outros mais devagar. Mas o objetivo, todos, é chegar. Aí você pergunta, como é que vai ser? Eu falei, gente, é difícil. É difícil, nós sabemos. Este universo, ele é infinito. Talvez, quando a pessoa que chegar numa condição, alguém que a gente conheceu, chegar numa condição de espírito puro, às vezes nós já estamos como Cristos lá em outros planetas, mas nós não vamos deixar de desenvolver essa simpatia. Agora, como que os Cristos conversam, como que os Cristos se comunicam? Aí eu não posso falar para vocês que sinceramente eu não sei. Mas eles vão se comunicar, eles vão se entender. Deve ter uma reunião de Cristos por aí. Cada um num lugar diferente. Mas, de novo, nós não vamos perder as afeições que nós temos. Imagina, Deus. Vocês acham que Deus esquece de alguém? Vocês acham que Deus abandona alguém? Vocês acham? Não, Deus sabe e conhece todo mundo. Aliás, como disse Jesus, até os fios da nossa cabeça, cada um está contadinho. Como é que isso funciona? Infelizmente, a nossa pequenez ainda não nos deixa descobrir. Mas isso é fruto do conhecimento e da própria evolução, dessa interação com todas as criaturas. Tá? Então, todos os espíritos serão simpáticos. Se hoje existe algum tipo de antipatia, pode ter certeza, amanhã, mais cedo ou mais tarde, vai virar simpatia. De alguma forma vai virar simpatia. Nós vamos vencer e superar todas essas barreiras. É claro que se um desses espíritos resolver ficar estacionado, ele vai inclusive perder até o contato com o outro. Infelizmente é assim. Você perde o contato, parece que vai havendo, né, aquele distanciamento. Mas chegou lá, opa, você lembra? Não, lembro de você sim. Claro que eu lembro. A gente vai ver, inclusive, isso no nosso próximo encontro, na recordação da existência corpórea. É claro que eu lembro. E aí, como é que você está? Você conseguiu? Que bom. Elaine, conseguiu ver um filme, Lucy? Que legal.
Espero que você tenha gostado. Você viu que interessante a questão da mente, como que funciona? Pois é exatamente isso que a gente precisa aprender e buscar esse desenvolvimento. Sim, gente, nós chegamos aqui ao final do nosso horário, né? Já são 18h40. Nós conseguimos terminar aí essas relações de simpatia, antipatia e metades eternas. E eu prometo para vocês, eu até tinha essa previsão de já começar recordação da existência corpórea, mas não deu tempo de nós falarmos, mas no nosso próximo encontro a gente conversa. Nós não temos pressa, né? Nós estamos aqui exatamente para buscar informações, transformar essas informações em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria. Olá, Sonira, boa noite para você, obrigado. Muito obrigado a todos vocês, um carinho imenso que sentimos por todos. Desejo a todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.